Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel e hoje eu queria fazer com vocês uma introdução à teoria de funções. Então vamos lá. O que é uma função? Uma função vai ser algo que a gente vai representar por essa notação aqui, f de x. E o que ela vai fazer? Ela vai transformar um número x em algum outro número que a gente vai chamar de y. Por exemplo, uma função pode transformar o número 3 no número 5, ou até mesmo transformar o número 7 em um número 9. Mas como que funciona essas transformações? Para a gente entender isso, a gente vai ter que primeiro aprender os conceitos básicos de função. Então a gente vai ver primeiro o conceito de domínio e contradomínio. O domínio e o contradomínio são dois conjuntos. E o que acontece? Os elementos que estão dentro do domínio vão ser transformados pela função f de x em algum outro número. E esse outro número resultante vai pertencer ao contradomínio. Então, para a gente visualizar isso melhor, eu vou indicar aqui como uma seta cada transformação feita pelo f de x. Então, o primeiro elemento, ao ser transformado pelo f de x, vai resultar no quarto elemento do contradomínio. E assim por diante. Só que para f de x ser de fato uma função, ela tem que atender a algumas restrições. A primeira delas é que todos os elementos do domínio, ao serem transformados pelo f de x, tem que ter algum elemento correspondente no contradomínio. Então, para todo elemento que está dentro do domínio, vai ter que ter uma flecha saindo e indo para algum outro elemento que está dentro do contradomínio. A outra restrição é que cada elemento do domínio está relacionado com apenas um elemento do contradomínio, ou seja, só pode sair uma flecha de cada elemento presente no domínio. Beleza. A gente consegue ver aqui no contradomínio que não são todos os elementos que recebem alguma flecha. Então, a gente vai chamar o conjunto que contém todos os elementos do contradomínio que recebem alguma flecha de imagem, ou seja, todos os elementos que recebem flecha estão relacionados a algum elemento do domínio. E quando isso acontecer, o elemento pertencente ao contradomínio vai pertencer à imagem. Agora que a gente entendeu esses conceitos básicos, eu posso mostrar para vocês uma definição mais formal de função. Ela vai ser toda associação entre dois conjuntos, no caso o domínio e o contradomínio, que faça todo elemento do primeiro conjunto corresponder a um único elemento do segundo. Ou seja, tem que sair exatamente uma flecha de cada elemento do domínio. Mas como que funciona esse tipo de transformação? Para isso, a gente vai ver a lei de formação das funções. Eu peguei como exemplo essa função aqui, f de x igual a x mais 2. Isso aqui é a lei de formação da função f de x. E com ela, a gente consegue descobrir qual a transformação que vai ocorrer com o número que a gente inserir nela. Por exemplo, se a gente substituir o valor de x por 0, a gente vai ter f de 0 igual a 2, porque é 0 mais 2. E agora, se a gente substituir o valor de x por 3, a gente vai ter f de 3, que vai ficar 3 mais 2 igual a 5. Então, basicamente, com a lei de formação, a gente consegue estabelecer todas as transformações da função. Nas próximas aulas, a gente vai fazer um estudo sobre os tipos de função. E essa função que eu trouxe aqui é um exemplo de uma função afim. Nas próximas aulas, vocês vão entender como funciona melhor essa função afim, mas vocês também vão ver como funciona a função quadrática, que tem esse outro formato aí, a função exponencial e a função logarítmica. Lá vocês vão entender como que vai funcionar esse tipo de transformação e como que vão ser as representações gráficas de cada uma dessas funções. Tá, mas para vocês entenderem como funcionam essas representações gráficas, eu tenho que apresentar qual tipo de gráfico que a gente vai usar. Basicamente, o gráfico que a gente vai usar vai conter um ponto central, que a gente vai chamar de origem, e que vai ser representado por essa notação aqui, 0,0. Eu vou explicar mais para frente como que funciona esse tipo de notação. O nosso gráfico vai conter também
um eixo horizontal, que a gente vai chamar de eixo X, e um eixo vertical, que a gente vai chamar de eixo Y. O eixo X tem um outro nome também, ele chama eixo das abscissas, e o eixo Y chama eixo das ordenadas. Então, uma dica que me passaram quando eu estava aprendendo essa matéria pela primeira vez e que me fez nunca mais esquecer qual era qual, é que o eixo X é o eixo das abscissas. Eu sei que é uma dica muito estranha, mas acabou me ajudando e eu nunca mais esqueci. Cada um desses eixos vai ser graduado. E basicamente vai ser esse o tipo de gráfico que a gente vai usar para representar as funções. Vamos pegar aqui um exemplo para ver como que a gente faz esse processo. Essa função tem como lei de formação 4/5 de x menos 2. Mais para frente vocês vão ver que essa aqui é uma função afim. E no gráfico ela vai ser representada por uma reta. Mas isso aí é assunto para as próximas aulas. O que a gente vai fazer aqui é substituir dois valores de x diferentes e ver para quais valores ela vai se transformar. Por exemplo, se a gente substituir o valor de x igual a 0, a gente vai ter f de 0 igual a menos 3. E se a gente substituir x igual a 5, a gente vai ter f de 5 igual a 1. Então, como que a gente vai fazer para representar esses pontos aqui no gráfico? Vamos pegar o primeiro aqui. A gente substituiu o valor de x igual a 5. Então, a gente vai no eixo das abscissas, no eixo x, vai pegar o valor 5. Então, o ponto vai ter que estar nessa reta. Agora, a gente vê o resultado da função. F de 5 é igual a 1. Então, a gente vai no eixo y e vê o valor 1. Então, o ponto tem que estar nessa reta. Logo, se ele pertence a essa reta e essa reta, esse aqui vai ser o ponto de interseção, que vai ser representado pela notação 5,1. Como que funciona essa notação? O primeiro número vai ser o valor do x, e o segundo número vai ser o valor do f de x. Vamos pegar como exemplo agora esse outro ponto aqui. A gente tem que o x é igual a 0, então no eixo x, esse aqui vai... Então no eixo x a gente vê que o ponto vai ter que estar nessa reta aqui, vai ter que estar no eixo y. E agora a gente vê quanto vale o f de 0. O f de 0 vale menos 3, então a gente vem aqui no eixo y, pega o valor menos 3. Logo, o ponto vai estar aqui. E a notação dele vai ser x é igual a 0, então o primeiro número é 0, e o segundo número vai ser 3, que é o f de x. E assim a gente consegue ver a reta formada por esses dois pontos. Agora vamos ver algumas classificações das funções. A primeira é quanto à sua injetividade. Uma função vai ser injetora quando nenhum elemento do contradomínio receber mais de uma flecha. Esse aqui é um exemplo de função injetora, porque o primeiro elemento só recebe uma flecha, o segundo também, o quarto também e o quinto também. Só que nesse próximo exemplo aqui, a gente vê uma função que não é injetora, porque o segundo elemento do contradomínio está recebendo duas flechas, ou seja, tem dois elementos do domínio que estão relacionados a um elemento do contradomínio. Vamos tomar cuidado que isso continua sendo uma função. O que não seria uma função é se tivesse duas flechas saindo de algum elemento do domínio. Mas aqui o que está acontecendo é que um elemento do contradomínio está recebendo duas flechas. Quando isso acontece, a função é não injetora, mas ela continua sendo uma função. Então a gente tem que... Esse aqui é um exemplo de uma função não injetora. Agora a gente vai analisar se a função é sobrejetora. Para a função ser sobrejetora, todos os elementos do contradomínio têm que estar relacionados com algum elemento do domínio. Ou seja, não pode ter nenhum elemento do contradomínio que não recebe flecha. Todos os elementos do contradomínio têm que receber pelo menos uma flecha. Esse primeiro exemplo aqui mostra uma função que é sobrejetora. Já o próximo mostra uma função que não é sobrejetora. Mas por que ela não é sobrejetora? Porque se a gente for parar para ver, o primeiro, o segundo e o terceiro recebem flechas, mas o quarto e o quinto elementos do contradomínio não recebem flecha alguma. Então eles não estão relacionados com nenhum elemento do domínio. Logo, essa função não é sobrejetora.
Agora que a gente viu o que é uma função injetora e o que é uma função sobrejetora, a gente consegue ver o que é uma função bijetora. Uma função bijetora vai ser uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E, para isso acontecer, o número de elementos do domínio tem que ser igual ao número de elementos do contradomínio. Agora a gente vai ver a classificação da função quanto à sua paridade. Uma função vai ser par quando o f de x for igual ao f de menos x. E quando isso acontecer, a representação gráfica dessa função vai ser simétrica em relação ao eixo y, que é essa reta aqui. Eu peguei aqui como exemplo a função f de x igual a x² e nela a gente consegue ver que f de x vai ser igual a f de menos x. Por exemplo, se a gente pegar x igual a 1, a gente vai ter que f de 1 vai ser igual a 1. E se a gente pegar x igual a menos 1, a gente vai ter que f de menos 1 vai ser igual a menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Então, vão ter valores iguais, f de 1 e f de menos 1. Agora, uma função vai ser ímpar quando f de x for igual a menos f de menos x. Quando isso acontecer, a gente vai ver que a representação gráfica dessa função vai ter uma simetria em relação à origem, ao ponto 0, 0. Eu peguei aqui como exemplo a função x ao cubo. E a gente consegue ver aqui que se a gente substituir x igual a 1, a gente vai ter f de 1 igual a 1. E se a gente substituir por menos 1, a gente vai ter que f de menos 1 é igual a menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai ser igual a menos 1. Bom, basicamente era isso que eu queria passar de teoria para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora, na próxima aula, a gente vai resolver um exercício simples de função.